Graça e paz, meus irmãos. Eu não tenho blog, não tenho Facebook. Tenho um projeto de fazer um blog para responder algumas questões. Muitas vezes, quando nós estamos pregando aqui, também estamos respondendo perguntas que vêm de muitos lugares. A pregação não é só exposição, mas ela também é apologética. Apologética significa que a defesa do Evangelho é proclamação. E eu estou dizendo isso porque nós estamos plugados para muitos lugares. Não é essa congregação daqui que está ligada. Nós temos irmãos na Europa, nos Estados Unidos, na América Central, América do Sul, aqui no Brasil, que estão nesta hora, através da internet, ligados aqui. E são muitas pessoas e algumas com perguntas muito difíceis. E muito da pregação, ela tem um efeito também de exposição, defesa da mensagem, da proclamação do Evangelho. Eu estou dizendo isto para que alguns entendam as entrelinhas da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Até na fazenda do meio, no meio do mundo, lá no Piauí, tem gente escutando. Agora, não é só em Saraçora, a minha amiga que me mandou um abraço agora, a Eliane, mas também em outros lugares, nos confins da terra. Nós precisamos continuar. Nossa caminhada ainda é longa. E nós estamos no capítulo 110 do livro de Salmos. Estamos no versículo 4, mas precisamos voltar para o versículo 1, ler, olhar, porque a palavra de Deus ela é muito dinâmica. Vamos ver, começando no 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Eu quero saber se vocês já entenderam isso. O Senhor que está com letra maiúscula aí se refere a quem? Deus. Javé. Quem é Javé? Deus. Quem é Javé? O eu sou. Quem é o eu sou? Jesus. Disse Javé ao meu Adonai, o meu Senhor. Primeiro está se referindo à pessoa de Cristo. Segundo está se referindo à pessoa de Jesus. A natureza de Cristo, ela é humana e divina. Deus e o homem se encontraram. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu tenha posto os inimigos por baixo dos seus pés. Continuemos. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Olha, preste bem atenção. O Senhor, Javé, enviará de Sião, o monte Sião, o monte do governo, o cetro que brota, que faz nascer, o cajado que brotou, a vara de Arão, a ressurreição de Cristo. É o cetro do poder que domina os inimigos. Todos os inimigos, tanto os meus inimigos de fora como os meus inimigos de dentro.
o maligno, o mundo, a carne, o ego, as acusações, os medos, a vergonha, a culpa, tudo aquilo que derrota, nessa vitória já foi conquistada. Continua. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Ele está falando de uma juventude, de uma raça nova, que vem da madrugada, que vem ornada, vestida com roupas novas, não aquela caduquice da religião, mas com algo bem diferente, com uma nova mentalidade. É uma turma diferente. Eles são voluntários, não são obrigados. Eles têm uma roupa santa, como o orvalho que gera vida, emergidos da aurora. Nós já vimos isso aqui em muitos aspectos. E continue. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E é aqui que nós estamos parados. Que ordem é esta? A ordem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Como ele apareceu? O que ele está fazendo aqui? Afinal de contas, como é que nós vamos conhecer este Melquisedeque? Sadeque, rei de Salém, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos para Gênesis, capítulo 14. Correndo, Gênesis 14. Sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. E isso aqui é uma corja. Volta para eles lá. Isto aqui é a quadrilha que o ministro está julgando. Vocês não podem imaginar essa turma. Este Amrafel aparece aqui, ele provavelmente seja Hammurabi, com as suas primeiras leis. Esse Quedorlaomer, isso é uma tranqueira humanista, fundamentado no ego, dominador. Eles vieram lá de Siná. Siná não é aquele da Alciná. Siná é exatamente Babilônia, entre rios. A terra deste sistema sufocante, baseado em orgulho, em glória, em poder do homem. Continua. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. 4 contra 5, essa turma aqui, eu não vou entrar nos minúcias do nome, mas um é filho das trevas, o outro é ímpio, o outro é exatamente para onde a graça de Deus vem. Aqueles lá são grandes, poderosos. Esses aqui são os indignos. 4 é um número de força da natureza. 5 é o número da graça. 4 contra 5. Eles eram mais poderosos e conseguiram dominar estes aqui. Por causa disto, o sobrinho de Abrão, Ló, foi capturado, foi raptado por eles, e Abrão foi buscá-los e foi conquistar uma guerra que demorou algum tempo até chegar em
Damasco, capital da Síria, quando ele conseguiu capturá-los, trouxe os bens, trouxe as famílias, trouxe o seu sobrinho, trouxe as almas, trouxe o povo. E nesse processo que ele estava ali, os 5 reis que tinham sido vitoriosos, nós já pegamos outro, estou fazendo apenas um repasse. No verso 17, aparece, aliás, no verso 18, 17, aparece o Bera trazendo uma proposta, ia trazer uma proposta. Veja bem. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Muito bem. Ele saiu com uma proposta, mas antes dele fazer a proposta, que a proposta é indigna, depois nós vamos olhar, ele diz assim: você pode ficar com os bens, mas as almas ficam comigo. Aliás, ao contrário, você fica com os bens e as almas ficam para mim. Ele é um ladrão de alma, é um raptor. Ele quer roubar as almas para ele e os bens ficam para Abraão. Eu já contei que tem um pregador aqui que devia uma rede de televisão, 6 milhões, e tem uma fazenda de 33 milhões, e ele foi fazer um negócio, vocês ficam com a fazenda, mas eu não posso sair do ar, eu preciso ficar com o povo, porque meu chapéu é grande, e eu preciso encher o chapéu. Isso foi a semana passada. Eu quero o povo, e o povo é iludido. O povo é massa de manobra. Não é só na urna que ele é massa de manobra. Ele é massa de manobra muito mais dentro da religião. Agora, vamos ver para o capítulo, verso 18. O Melquisedeque aparece. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então já temos quem é este Melquisedeque. Rei Melquisedeque, rei da justiça, rei de Salém, rei da paz. Pode ser uma forma de Jerusalém, o rei da paz. Ele trouxe pão e vinho. Primeira característica da ordem de Melquisedeque. Ele vem. Não somos nós que vamos. É ele que vem. Hebreus 7, 1 e 2. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou... Para aí mesmo, que aí mesmo que nós vamos ficar. Porque este Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Ele foi ao encontro de. Ele foi se encontrar com Abraão. Todas as vezes que é Deus que faz esse movimento, isto é evangelho. O homem, no jardim do Éden, foge da presença de Deus e Deus vem atrás do homem. Evangelho é o movimento de Deus em favor do indigno. Religião é o movimento do homem tentando alcançar o favor de Deus. Certo?
Primeiro movimento da ordem de Melquisedeque. Ele vem ao encontro, não vem de encontro, por favor. Português é muito importante. De encontro é bater forte. Ao encontro é buscar, é encontrar-se. Ele veio buscar Abraão. Voltemos para o versículo 18 de Gênesis 14. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Primeiro ele vem e ele traz. E o que ele traz aponta para Jesus. O que ele traz é um sacrifício tipológico. No dia que o Senhor Jesus foi para a cruz, o dia anterior, ele partiu um pão, ele pegou um vinho e ele disse: o meu corpo é partido. Esse aqui é a comida do banquete de aceitação incondicional. Pão e vinho. A sua fome é satisfeita e a sua sede é saciada. Você foi aceito na casa de Deus. Você pode sentar. Você vem de uma guerra, você vem de uma luta. Mas agora você precisa ser restaurado. Ele traz. Veja bem, o sacerdócio de Melquisedeque é aquele que vem e aquele que traz. Traz a suficiência de Jesus Cristo para a deficiência do homem. É um sacerdócio muito importante, porque ele a característica desse sacerdócio é que ele tem piedade, misericórdia, graça. Não é o sacerdócio que faz a justiça retributiva, mas que traz a justiça atributiva. Ele concede, ele não troca. Primeira causa é que ele vem, a segunda coisa é que ele traz. A terceira coisa, vamos para o verso 19. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Terceira coisa, é que este sacerdócio é da bênção, não é da maldição. É um sacerdócio que traz a bênção do que possui os céus e a terra, portanto não tem troca. Quem é dono de tudo, você pode trocar com ele o quê? O que você troca com ele, quem é dono de tudo? Pois é, ele começa chegando dizendo, abençoou ele Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo. El Elyon é a primeira vez que aparece esta palavra. Eu quero que você saiba que a primeira vez que aparece a palavra sacerdote também é aqui. E todas as vezes que aparece uma palavra a primeira vez da Bíblia, essa é a característica com que essa palavra vai ser definida pelo resto da Bíblia. O sacerdócio verdadeiro é o sacerdócio do Deus Altíssimo, que sempre vem. Que quando vem, traz. E quando traz, abençoa. E não abençoa condicionalmente. Ele abençoa incondicionalmente. Não é bênção por troca, toma lá da cá. Vamos ver aqui isso aqui. Nós temos dentro da teologia aplacativa da ira de Deus. Deus ficou irado e Jesus veio morrer para aplacar a ira de Deus. Dentro dessa teologia se diz o seguinte:
Deus te perdoa quando tu te arrependes. Mas no sacerdócio de Melquisedeque, Deus traz o arrependimento porque ele te perdoou. Independente da nossa vontade, porque você não tinha vontade nem para nada. Deus te amou e te ama loucamente. E ele traz o arrependimento, que a bondade de Deus é quem nos conduz ao arrependimento. Isso é uma coisa louca. Isso você não vê em lugar nenhum. A graça de Deus não se conhece em lugar nenhum. Aliás, o C.S. Lewis, um escritor inglês, que escreveu As Crônicas de Nárnia, que é uma belíssima história mostrando o que é a graça de Deus, ele estava conversando num determinado momento, numa discussão, o que fazia o cristianismo ser diferente de tudo que existe neste mundo, de todas as religiões. E eram pensadores de Oxford, de Cambridge, e gente só grande. E um lá disse assim, olha, o que faz o cristianismo ser diferente de todos é a encarnação de Jesus Cristo, Deus encarnado. Aí disse, não. Existe aí nas religiões babilônicas a encarnação de Tamuz, o filho da Virgem. Depois vocês vão estudar isso. Está aí até na internet tem isso. Não precisa ir nem para um livro de teologia mais rebuscado. Aí um outro disse, não, mas o que faz o cristianismo ser diferente é a ressurreição de Jesus. Aí disse, não, Osíris também ressuscitou entre os egípcios. Aí estão lá discutindo o que faz diferente. E olharam para o C.S. Lewis e disse, Lewis, o que faz o cristianismo ser diferente de tudo? E com o jeito bem simples dele, ele disse, graça. Acha graça em outro lugar. Todas as religiões têm troca, tem barganha, tem negociata. Toma lá, dá cá. Não. A fé cristã é uma fé incondicional. Deus nos ama. E por seu amor, ele nos conquista. Ele nos convence, ele nos atrai, ele nos trata. Esta é, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Um Deus que não precisa de nada e que traz tudo. Isso é fantástico, pelo menos para mim. Primeira, segunda, terceira, estou na terceira, né? Primeira qual é? Eu sento. É o Deus que vem encontrar-se conosco. Segundo, é o Deus que traz. E traz o quê? As marcas da suficiência do Cordeiro, de Cristo. Traz o alimento, a festa, banca a nossa satisfação. Terceiro, é o Deus que abençoa incondicionalmente, porque ele não precisa de nada. Ele é o dono de tudo. Quarta característica, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Para aí, porque nós vamos parar na quarta. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Não foi você que conquistou, não. Foi o Deus Altíssimo quem te deu. Você lutou, mas quem estava por trás daquela luta era o Deus Altíssimo, lhe dando sabedoria, lhe dando capacidade, lhe dando força, lhe dando estratégia. Você foi apenas o bisturi na mão do médico. Lá em Alphaville, a semana passada, eu usei essa figura do bisturi, e quando terminou a reunião,
Um irmão chegou para mim e disse: muito prazer, irmão Bisturi. Eu digo: então, bendito seja aquele que usa jumento, que ele pode me usar também. Então nós vamos olhar aqui uma coisa. Olha, foi ele que entregou os teus adversários nas tuas mãos. O Senhor peleja por nós e nós nos aquietamos na sua graça. É Deus dando e fazendo tudo a quem não merece nada. Isso é inconcebível. Maravilhoso. Nada. Tem que usufruir. Se eu chamo você para um jantar na minha casa, o que você tem que fazer? Sair e comer. Foi assim que Jesus ensinou o que é graça. O endereço é a casa do meu pai. É lindo demais esse evangelho. É muito lindo. E aí você vê, e de tudo lhe deu o dízimo. Dízimo não é cobrança. Sabe o que significa isso aqui? Culto. Diante desse Deus que vem, que traz, que abençoa, que faz a vitória, que nos dá a vitória, eu só tenho que fazer isso. Pum, pum. Me prostrar e adorá-lo. Isto aqui não é gorjeta para Deus, não. Isso aqui é o trabalho de Deus em esvaziar o homem de si para depender totalmente dele. Começou aqui, com 10%. Dízimo não é obrigação. Dízimo é privilégio. Eu disse que hoje eu ia mexer nesse assunto. E eu estava deitado à tarde. Papai, estou tão cansadinho, faz uns dias que eu não tenho dormido direito. E a gente tem tanto picareta falando de dízimo e de religião e de oferta e negociada, e nós estamos caindo para o outro lado. Não se fala nesse assunto. Uns falam tanto e fazem tanto e puxam tanto, e nós aqui, ele se levanta e pega o livro A Janela Mais Ampla. Onde é que está esse livro? Eu tenho 3.500 livros lá na prateleira, e o Jorge fez um troço lá, e eu caçando o livro, aí achei o livro. Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. É de Teverne Fromk. Esse homem comprou uma casa lá perto de Indianápolis, nos Estados Unidos, e morou um casal de velhos, 50 anos naquela casa. E tinha uma parede lá, que tinha uma janelinha pequenininha, para o vale mais lindo. E quando ele comprou, ele fez uma parede, uma janela de 7x2. Uma janela mais ampla. Ele disse: eu não posso imaginar como é que aquele casal viveu 50 anos sem ter aquela vista. Todos os visitantes que chegam lá na minha casa agora, que eles veem aquela vista, eles ficam extasiados, parados, e aquele casal vivia com uma janela muito apertada. Então ele começa a contar histórias para abrir a janela da nossa compreensão, janela mais ampla. Então, ainda me lembro da surpresa e satisfação de minha mãe ao abrir uma caixa que trazia vidros para compotas fabricadas pela empresa Care. E encontrar um folheto com o incomum título: A Cura de Deus para a Pobreza.
Não me lembro se minha mãe leu o folheto para mim. Entretanto, recentemente, isto é, 70 anos depois, quando ele escreveu esse livro, descobri a extraordinária história de Alexandre Kerr e as circunstâncias envolvendo tal folheto. Aos 14 anos, Alexandre Kerr foi convertido ao Evangelho por meio do ministério de D.L. Moody, pregador americano, e se reuniu à igreja presbiteriana. Alguns anos mais tarde, ele leu um livro que transformou a sua compreensão quanto à ação da contribuição. O livro narrava a história do patriarca Jacó, que fez um voto a Deus. Vamos ler o texto de Gênesis 28, 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O dízimo apareceu a primeira vez lá na história de Abraão, e agora ele aparece aqui na história de Jacó. Jacó faz uma coluna e diz assim, agora ele faz uma condicional. Se eu te darei. No primeiro não foi. Kerr ficou muito impressionado de como Deus abençoara Jacó depois de ter vivido 20 anos com seu tio Labão, que passou, aqui não está no livro não, que passou Jacó para trás 7 vezes. O patriarca tornara-se um dos homens mais ricos do leste em virtude de ter sido fiel à aliança feita com Deus. Kerr se impressionou muito embora não fosse sem dúvidas, Kerr tinha um sincero desejo de provar todas as promessas da Bíblia e assim fez uma aliança especial segundo a qual separaria uma certa percentagem de sua renda para a obra do Senhor. Naquele tempo, a sua modesta casa estava hipotecada. Tinha muitas dívidas e muitas preocupações financeiras. Todavia, Kerr estava determinado a crer no que Deus havia dito na sua palavra. Então ele cita aqui, por exemplo, vamos procurar lá, Provérbios 3, 9 e 10. Ele cita vários textos, mas eu só vou pegar este. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Será que isso é verdade ou não? Sem barganha. Três meses depois que o Sr. Kerr começou a sua contribuição, ele recebeu uma bênção inesperada e imprevisível. Pareceu-lhe que Deus havia aberto seus olhos para contemplar seu amor e sublime fidelidade no cumprimento de suas promessas com respeito à oferta, ou ao ofertar. Naquele mesmo ano, mesmo possuindo apenas um pequeno capital, Kerr estava convencido de que as promessas de Deus precisavam ser experimentadas na prática. Assim, ele fundou a fábrica de vidros para compotas Kerr, que mais tarde veio a se tornar uma das maiores empresas do ramo nos Estados Unidos. A fábrica funcionava em São Francisco, na Califórnia, na mesma época em que aconteceu um grande terremoto naquela cidade.
Todo o seu capital estava investido na sua empresa quando repentinamente o devastador terremoto atingiu São Francisco. Foi então que os seus amigos foram até ele para manifestar o que temiam pelo pior. Você é um homem arruinado, você está falido. Sua pronta resposta foi: não acredito nisso. Se eu estiver arruinado, então a Bíblia, a palavra de Deus, não pode ser verdadeira. E sei que Deus não iria retroceder em nenhuma de suas promessas. Ele então enviou um telegrama para São Francisco e a resposta foi a seguinte: sua fábrica está localizada bem no centro do incêndio e, sem sombra de dúvida, está destruída. O calor é tão intenso que por mais alguns dias será impossível nos aproximarmos para verificar o real estado das coisas. Que período de provação foi aquele? No entanto, a sua fé não vacilou, pois permaneceu firme em Malaquias 3:11, não é no 10. Vamos ver o que Malaquias 3:11 diz. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Será que é verdade? Ele ficou inabalável por uma semana e logo depois recebeu um outro telegrama com os seguintes dizeres: tudo em um raio de 2,5 km ao redor da sua fábrica está queimado, mas a sua fábrica milagrosamente está salva. Será que Deus tem essas especialidades? Para todos, tal fato foi um visível milagre da poderosa proteção divina. Deus mostrou a um homem que resolveu acreditar na sua promessa com relação à contribuição, que nunca seria violada, seja qual fosse a situação, a sua palavra. Não vá pelo exemplo dele, não. Se você não conhecer Deus, não faça isso. Porque aí você vai baseado na experiência do outro. E Deus não manda recado por ninguém. Ele trabalha pessoalmente com você e comigo. Em 1912, o Sr. Kerr escreveu o seu primeiro folheto intitulado A Cura de Deus para a Pobreza. Que coisa mais esquisita. A esse folheto seguiu-se outro, a Lei Monetária de Deus para a sua prosperidade financeira. Um desses folhetos era colocado em cada caixa de vidros para compotas. Foi um desses que fora encontrada por minha mãe. Mas devemos tomar cuidado de perceber que no caso do Sr. Kerr, sua atitude era um princípio de vida e não somente um jogo com a questão do dízimo. Ele conheceu primeiro Deus, que concebera todos os seus princípios, confiou no Deus que tem palavra, e durante a sua vida, todos os negócios nos quais se envolvia, ele tinha esse compromisso. Conta-se que o ganho com investimento financeiro era tão grande que ele criou um fundo especial para financiar a distribuição ao redor do mundo de Novos Testamentos, Bíblias, folhetos e outro tipo de literatura. Milhares ficaram maravilhados de como esse homem saiu da pobreza.
simplesmente porque acreditara que Deus honraria cada uma das suas promessas. É bem verdade que quer manteve firme na promessa concernente ao dízimo e que Deus o honrou por sua palavra, porque ele não faz acepção de pessoas. Devemos também reconhecer que quer não se acomodou na posição de ser alvo da bênção de Deus. Ele foi além e tornou-se um canal da bênção de Deus para os outros. Ele deixou o legalismo de dizimar para desfrutar do gozo e da graça de dar. Não importa que palavras sejam usadas, estou convencido de que Deus está constantemente procurando por aqueles que não ficarão confinados a viver na janela menor, mas permitirão que Ele os use para desfrutar a superabundante bênção que resulta de viver numa janela mais ampla, que é confiar que Deus pode fazer muito mais do que eu imagino ou penso. Tem um outro aqui que eu não vou ler hoje porque é muito pesado, mas é a história do cara que roubava os cravos. Os cravos para fazer o seu barco. Ele trabalhava numa empresa onde tinha pregos de cobre que não enferrujavam. E ele levava para casa os pregos. E ele testemunhava de Cristo para o seu patrão, mas o patrão não cria. E um dia ele procurou o pastor. E o pastor disse assim: mas você está roubando dele. E ele disse: mas se eu for contar para ele, aí é que ele vai me dizer que eu sou um hipócrita. Ele disse: mas porque você não crê que Deus pode mudar as circunstâncias. Então ele resolveu contar para o cara que ele era ladrão de prego de cobre. E o patrão disse: eu bem vi que você era um hipócrita. Mas eu acho que se você me contou isso, é porque Deus tocou em você. Então Deus sabe lidar com você. E o pastor resolveu contar essa história na igreja. E os ladrões de prego começaram a aparecer. Ladrão de prego é todo aquele que rouba o que não é seu. O tempo na empresa. Trabalha 8 horas marcado na carteira, mas só trabalha 6. O resto, 2 horas, ele está enrolando. Ladrão de prego é aquele que rouba a confiança dos outros com mentiras. E os ladrões de prego começaram a surgir e Deus começou a abençoar aquelas pessoas. Porque quando nós confessamos e deixamos, aí o fluxo da água começa a passar no cano. Você sabe quem é dizimista na igreja brasileira? O pobre. Só quem ganha pouco é dizimista. O rico não é dizimista. Eu vi um cartaz outro dia de uma igreja dessas escamus. Como é que eu vou dizer? Arapuca, melhor. Que dizia assim: o dízimo aqui é 5%. Mas olha, queridos,
Nem o dízimo é 5% no Novo Testamento. O dízimo no Novo Testamento é 100%. No dia que você creu, você passou a ser apenas e tão somente mordomo. Porque o Senhor é o dono dos céus e da terra. E nós somos administradores. Nada mais do que isto. Administradores. E quando o Senhor diz assim, faz isso, aí você faz. Tem a história nesse livro aqui, do Oswald Smith, quando ele ganhava $25 por semana. Isto é antes da Primeira Guerra Mundial. O salário de pastor dele. $25 por semana. Deus mandou ele dar $50 por ano como oferta especial além do dízimo. Isso corresponderia a mais ou menos $4 por semana, que não dava, ele não podia dar. No ano seguinte foi para $100. E daí para frente não tem mais dimensão, até que a igreja se tornou a maior agência evangelizadora do Canadá. Porque aquele homem resolveu que ele ia crer que Deus pode fazer muito mais, mexendo com o nosso sentimento de usura, de munhequice, de miserabilidade. Contribuição não é uma questão de dever, não é uma questão de medo, é uma questão de confiança, se você crê ou não crê. A adoração é ato de voluntariedade e de liberdade. No dia que for feito um negócio de cabresto por obrigação, não entre nessa, porque é chantagem. Quais são as 5 características de da ordem de Melquisedeque? É o Deus que vem. O sacerdote dele vem em direção, Jesus veio na nossa direção, vem me buscar. Vem. Segundo, ele traz. Vocês lembram que ele diz assim, ó. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe por quê? Porque ele já trouxe a ceia. Ele já trouxe. Ele não está esperando que você faça. Ele traz. Terceiro, é o Deus que abençoa sem troca, sem negociada. Quarto, entrega os adversários. Eu não estou ouvindo. Entrega os adversários. É o Deus que nos dá a vitória, vence os inimigos por nós. E o que você faz diante disso? Você adora. E a adoração de mãos vazias não é adoração. Davi disse assim, eu não vou adorar com as minhas mãos vazias. Eu me prostro com toda a riqueza do que Deus tem feito por mim. Que o Senhor nos dê a graça de começar a trabalhar no ministério do sacerdócio de Melquisedeque e que possamos conhecer de fato o Deus que abençoa ricamente e que nos faz dependentes dele. Nós estamos aqui hoje para esse momento de lembrança do que Melquisedeque trouxe para Abraão, ou Abrão. Este é um momento de fartura, de pão na mesa. Aqui é simbólico, é tipológico também no sentido de ser um pedacinho de pão.
e um cálicezinho de vinho. Mas estes elementos, eles estão falando de um Deus que se deu por nós, que nos aceitou e que dá um banquete para que nós possamos nos alimentar dele. Jesus disse: o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nessa questão da desconstrução da religião e a busca do evangelho que nós estamos fazendo nas terças-feiras lá na Colina da Graça, eu citei um fato da minha terceira filha, que nasceu com um problema de falta de ferro. E ela tinha que se alimentar, e além de outros medicamentos, ela tinha que se alimentar muito com cenoura. Não sei exatamente por que o Dr. Schaffer botava tanta cenoura, mas ela comia cenoura, e a menina ficou amarela. O caroteno lá, ela ficou assim amarelada, os pés amarelos. Quando é que nós vamos comer Cristo, até virarmos cristão? Até ficar... Olha, você olha para a cara e diz assim: é a cara de Cristo. Você comeu o quê? Comi Cristo. Você bebeu o quê? Bebi o sangue de Cristo. Você é antropófago? Não, eu sou teófago. Eu como Deus. Eu vivo de Deus. Do Deus que se inclinou para lavar pé e para tirar o cabresto da cabeça. Porque na casa de nosso Pai não tem regras e mais regras, mandamentos e mais mandamentos, até que nós caiamos de costas. Mas tem um divã da graça para aceitar os fracassados e doentes, para poder comer e serem fartos da suficiência dele. Esta ceia é dele. Convidados são todos os que foram chamados pela graça dele. Volto a dizer o que o nosso querido pastor Ed René disse certo dia numa pregação, que estava no céu, uma mesa muito grande, com lugares, o sujeito morreu e chegou lá no céu e já foi pegando a cadeira e puxou a cadeira para sentar, e o chefe da cerimônia do céu virou para ele: essa cadeira não, está reservada. E era um bisbilhoteiro. Os bisbilhoteiros já querem saber, reservada para quem? Aí ele disse: está reservada para Hitler. E o cara olhou para ele e diz assim: para Hitler? Para Hitler. Aí ele mudou de cadeira, puxou a outra, e quando ele puxou a outra, ele disse: essa também está reservada. Reservada para quem? Para Herodes. Herodes, o matador de criança? É para Herodes. E eles vêm? Ele disse: se vêm eu não sei, mas que foram convidados, foram. O convite de Deus é para todos. Isso chama evangelho, meu irmãozinho. Evangelho. Isso não tem nada a ver com religião. Religião é aquele que expurga, vomita os doentes, os fracassados, os que têm problemas, os que têm pecados, os que têm falha. Bota no cabresto, exige comportamento. Não, o evangelho não, ele aceita e o amor transforma de dentro para fora. E o amor muda. Eu tenho uma irmã lá no Paraguai, na Assunção, minha esposa deve estar chegando daqui a pouco. Ela estava com a Cota e a Elaine num encontro de senhoras e mulheres de pastores lá no Paraguai. E tem uma senhora lá no Paraguai que ela cuida de crianças. Ela tinha uma casa com 3 cômodos. 3 cômodos. Ela tem 3 filhos, o marido, e mais em 3 cômodos ela tinha 60 crianças. 60 crianças. Onde ela abrigava aquelas crianças, porque encontrava. Inclusive havia 3 brasileirinhos que tinham sido mulas levadas daqui para lá para transportar droga.
e que ela pegou. O presidente da Suprema Corte do Paraguai, Dr. Vítor Núñez, é um homem de Deus. É o presidente da Suprema Corte. Não estou falando... Bem, falo ou não falo? Ele é o único que não é maçom naquela Suprema Corte. E é o único que já foi reeleito 8 vezes. E ninguém joga pedra no homem. E ele não tem guarda-costa. Todas as vezes que nós vamos pregar lá, ele está lá. Aquele homem tem me impressionado. Ele passou uma canetada num cara que roubava $300 mil para construir a casa das crianças abandonadas da Irmã Maria. Hoje tem um orfanato lá. Hoje não tem 60 crianças. Tem 300. Só que ela me disse uma coisa. Nenhuma criança aqui suporta 6 meses de amor. E ela não tem nenhum curso de assistência social, de psicologia, de psicopedagogia. Ela é semi-alfabeta. Mas ela tem uma inundação do Espírito Santo dentro daquele coração. Ela diz, não tem uma criança, pastor Glênio, que suporte 6 meses de amor. Chega aqui tudo esbagaçado. E lá dentro daquela casa tem de mamando a caducando lá. O caducando é 21 anos. Vai lá e vão para a universidade. Estudam. Tem um grupo de homens que ajuda nesse projeto. Amor muda as pessoas. É a única força nesse mundo que troca a gente é amor. E nós temos que sentar aqui para comer esse pão, o pão do amor. O amor de Deus, o amor louco dele por você e por mim. Nós estamos aqui não é para uma festa de justiça, não. É uma festa de amor. O ministério do diabo é que tem ministério da justiça. E a justiça caiu sobre ele, para que o amor nos inundasse pelo Espírito Santo. Então vamos aí, seus diáconos, celebrar esse momento de ágape de Deus, do amor incondicional dele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.